Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá a conversar um pouco sobre alguns assuntos que a gente tem e que no decorrer desse caminho a gente acaba aprendendo muita coisa e errando também, não é? Então eu quero começar essa live hoje falando que eu pesquisei no livro do Eric Kaiser, né? No Larousse, para falar sobre os erros que nós mais cometemos ou as dúvidas que nós mais temos quando a gente faz um pão, tá? Então o tema de hoje é deu ruim, só que não é ruim que a gente fala, tá? É ruim no português, os mais tradicionais aí que me corrijam, mas na gíria a gente fala deu ruim. Então vamos aprender com os erros que nós temos, ok? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que talvez você encontre alguns problemas quando começar a aprender a fazer pão, né? Quando começar a aprender a fazer a arte, né? E descobrir a arte de fazer pão, o processo de panificação. Mas como eu sempre digo, né, que mais do que fazer receitas, é você ter um pouco de intuição, feeling, observação, observar processo, observar a massa crescendo, observar a hidratação de massa, tempos que você dá de forno. Então tudo isso, a modelagem, que eu acho super importante também, ela é um fator bem pontual quando você faz os pães, porque é ela que vai dar estrutura para o pão, é ela que vai ajudar ele a se desenvolver no forno, é ela que vai ajudar você a ter o salto de forno, não é? Claro que todo o processo conta, mas a modelagem é muito importante também. Para o seu pão não se esborrachar, para o seu pão não ficar muito pequeno, para você não passar do tempo lá de fermentar ou de descanso da massa para depois você fazer a modelagem, enfim. E a boa notícia de tudo isso daí é o seguinte, é que quanto mais a gente erra, mais a gente vai acertar ou errar menos quando a gente estiver lá na frente, não é? Então assim, se eu for mostrar os meus braços hoje para vocês, eles estão todos queimados. E esses dias, meu filho que começou a fazer pães também, né? Falou, olha mãe, eu acabei queimando meu braço. Falei, isso é assim mesmo, padeiro que não queima braço não é padeiro. Então, a gente tem muita coisa aí para aprender. E daí você vai aprender a usar o tipo de luva adequada para mexer com o forno, o espaço que você dá na hora de você tirar uma assadeira para não se queimar, se é uma assadeira grande, o cuidado que você vai ter quando essa assadeira está pesada na hora de tirar do forno, não é? Porque às vezes a gente põe lá 6, 7 quilos de massa numa assadeira e na hora de tirar do forno, às vezes ela tá alta, como é que eu tiro essa bandeja, né? Então não é sempre aqui segurando, você vai colocar uma mão aqui com luva, né? E a outra segurar, ou o contrário, a mão que você tiver melhor apoio, você vai segurar na base aqui da assadeira e puxar, e depois você vai conseguir segurar com as duas mãos, uma mão de cada lado da assadeira. Parece bobagem, né? Mas de repente, se você vai puxar essa assadeira do forno e ela vem com tudo para cima de você, quem vai se queimar é você, não é? Então, isso são coisas que eu também aprendi. Parece bobagem, mas durante o processo são coisas que eu também aprendi e o cuidado que eu também quero que vocês tenham. Então, assim, cabe a você, né, analisar, cabe você observar, a ver o que foi mudando no meio do caminho, porque é o seguinte, a massa que você vai fazer hoje nunca vai ser a mesma da que você vai fazer amanhã. Olha, ela pode ser parecida, mas ela não vai ser a mesma, certo? O dia mudou, o dia às vezes está com umidade, o dia está mais seco, a temperatura ambiente está diferente, então o processo nunca vai ser igual o que você fez no dia anterior. Então, assim, o que acontece com os erros, né? O que é que tem de positivo nesses erros, né? Você aprende a progredir, a melhorar, em cada etapa do que você vai fazer os seus pães, você vai apurando melhor o seu processo, os teus
o teu feeling, né? A tua intuição, seja lá o nome que você quer dar, teu sentimento, né, com relação àquele pão, vai ser totalmente diferente, porque você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei fazer o pão direito ainda, aí eu comecei agora e o pão não fica tão bonito quanto o seu. Então, gente, quantos pães vocês acham que eu precisei fazer para fazer um pão mais bonito? Não é verdade? Quantos mais de 1000 pães eu precisei fazer de cada receita que eu produzo para chegar num padrão que eu gostei ou que eu ainda estou buscando e me aperfeiçoando? Quanto tempo você acha que você vai levar para aprender isso daí? No seu tempo, certo? É no seu tempo que você vai fazer isso, tá? Então não se preocupe muito com isso, não se preocupe muito de ter o pão mais bonito, porque os meus lá atrás, no início, também não eram os pães mais bonitos do mundo. E nem sei se hoje eles são. Eles são num padrão que eu gosto. E amanhã você vai ter os pães no padrão que você gosta, tá bom? Então, assim, vamos lá para os nossos erros, tá? Hoje tá friozinho aqui, eu deixei uma xícara de chá, então de vez em quando eu vou bebericando para melhorar a garganta e me esquentar um pouquinho. Bom, os erros, para a gente observar. Vamos começar primeiro assim, a gente está fazendo a massa. E de repente essa massa está toda grudenta na nossa mão. E eu fiz tudo direitinho. Eu fiz a receita certinha. O que será que eu errei? Primeiro, você tem que perceber se aquela farinha aguentou a quantidade de água que você colocou. Porque às vezes a massa está muito grudenta por excesso de hidratação, né? Ou também acontece, a gente fala muitas vezes, pode pôr uma água mais morna quando você for fazer o pão e tal, mas não é uma água quente, porque essa água quente é morna mais para fria, só para até você mesmo não ficar com uma massa muito gelada naquele momento. Mas assim, a água muito quente também pode deixar uma massa grudenta. E o tipo de sova que você vai fazer, porque às vezes se você sova e não tem um carinho com aquela massa, ela vai só grudar na sua mão. Então muitas vezes quando a gente está fazendo uma sova e a massa está grudenta na nossa mão, o que eu faço? Eu espalmo a minha mão numa bacia de farinha e venho delicadamente fazendo as dobras nessa massa. Sabe, eu não vou abrindo, rasgando a massa, não. Eu venho dobrando, dobro, viro, dobro, deixo ela descansar, mas assim, sempre com a mão enfarinhada. Às vezes ou então um pouco de óleo, se você preferir, certo? Mas o que acontece dessa massa estar grudenta é por conta do excesso de hidratação. E aí eu faço uma observação com relação à farinha, porque existem farinhas que aguentam mais água e farinhas que não aguentam tanta água, certo? Então o que acontece? Às vezes a mesma farinha que eu uso aqui, que você está usando em outro lugar, ela vai dar diferença, porque a temperatura ambiente está diferente, a umidade relativa do ar está diferente, então às vezes a receita é a mesma, mas acontece por conta dessas variações, dessas variáveis, a massa sair diferente também, entende? Então, não se preocupe, observe, ou às vezes, por exemplo, a massa ficou seca, né, naquele momento. Nossa, fiz a receita certinho, mas eu tenho, por exemplo, alunos no online que a mesma receita, para uns ela fica seca e para outros elas ficam extremamente hidratadas. Então, o que acontece? A única explicação aí é a farinha, é a qualidade da farinha, é o tipo de farinha que você está usando. Então, vai dar diferença mesmo. Eu já disse que o Brasil não é autossuficiente em trigo, então nós temos muitas mesclas de trigos, de cultivares de trigos vindos de diferentes partes do mundo. Então vai chegar aqui realmente diferente, porque ele às vezes atravessa um continente, atravessa
atravessa um oceano, então sabe lá Deus como é que ele vem, não vem de trem, né? Não vem de avião, provavelmente vem de navio. Então imagina todas essas variáveis acontecendo num navio. Então são 3 coisas, tá? Excesso de hidratação, que pode provocar essa massa grudenta, o tipo de sova que você está fazendo, certo? E uma água que você pode colocar ali que está mais quente, né? E aí assim, Celi, mas o meu miolo não fica alveolado, o meu miolo não fica macio, o meu pão não cresce direito. Então tem alguns fatores, por exemplo, os pães achatados, os pães pequenos, que, por exemplo, você faz o pão e ele não cresce o suficiente, então ele fica um pão de 700 gramas, ele não se desenvolve, ele fica pequeno. Pães que, por exemplo, não tem o miolo, tem o miolo compacto. O que acontece? Nós temos aí cinco questões que são comuns nesse tipo de erro, né? Que o miolo está compacto, os pães são achatados, ou o pão não se desenvolve e o pão fica pequeno. Bom, então primeiro, a farinha, tá? Às vezes a farinha que você está usando não é adequada para fazer pão. A gente já sabe que o teor proteico ideal aí para fazer pão, para uma farinha, né, ser boa para a gente fazer pão, é de 10 a 12%. Então, isso daí você vai ver lá naquela ficha de nutricional, não se atenha muito àquilo lá, porque a porcentagem de proteína é diferente da qualidade de proteína que aquela farinha tem. Então, porcentagem é uma coisa e qualidade da proteína é outra. Mas como a gente não tem acesso a essa ficha técnica vinda dos moinhos, nós temos que confiar um pouco nessa porcentagem que é apresentada nas embalagens, tá? E geralmente essas porcentagens são contadas, né, por uma medida, que seria 50 gramas. Então, para cada 50 gramas, uma certa porcentagem. O ideal é você descobrir para cada 100 gramas qual o valor daquela porcentagem. Certo? Isso é uma regra de 3 que você pode fazer e descobrir. Bom, então assim, a farinha. Então, às vezes a farinha é forte demais e esse pão pode não se desenvolver o suficiente, e daí você pode não ter colocado muita água, ou o contrário, a farinha não aguentava tanta água e você pôs muita água nela. Ou às vezes ela aguentava muita água e você pôs menos água nela. Então, isso é uma observação que você vai fazer. A receita está errada, não vou fazer mais essa receita. Não é isso, por favor. Não desista, tá? Eu falo assim que não crie empecilho, certo? Então, não crie empecilho para você desenvolver uma receita. Não desista, porque uma hora você vai acertar. E se a gente desiste muito fácil, aquilo acaba não tendo valor, não é? Então, persista, insista mais um pouco. Então, lá. Farinha, o que acontece, né, com esses pães que o miolo não desenvolve, não cresce ou ficam achatados. Então a farinha, a massa pode estar muito gelada. Então, se, por exemplo, a gente fala em Curitiba a temperatura é mais baixa, certo? Então, tudo bem, o pão vai demorar mais para crescer. Então, se essa temperatura aí demorar, se o pão demorar mais para crescer, se a massa estiver muito fria, na hora que você vai assar, ela pode ter esse impacto por não ter fermentado no tempo adequadamente, tá? E aqui a gente vai falar também. Outra coisa que pode acontecer é o fermento. O fermento, por exemplo, ou ele pode estar vencido, ou ele naquele dia ele não se desenvolveu o suficiente por algum motivo, ou por a massa estar muito fria, ou por precisava de mais tempo para fermentar. Então, o tempo o tempo de crescimento da massa também pode interferir para você não ter um pão legal. Outra coisa, ou ele não cresceu, o tempo dele ele foi insuficiente, ou o tempo dele foi longe demais, foi muito tempo, certo? Então, essas duas variáveis também podem dar esse problema na hora de assar esse pão. O tempo longo demais ou insuficiente.
Como que eu sei disso? Eu sempre digo assim, observa o pão até ele dobrar de tamanho. Eu falo que eu tenho quando você põe o dedo, é como se você pusesse o dedo na sua mão e você sentisse, você aperta e vê como é que é essa textura quando ele está crescendo. E aí você faz a mesma coisa no seu pão. Ele vai afundar um pouquinho, mas ele não vai voltar totalmente, porque ele está fofinho, então ele não vai voltar. É uma das formas de você observar esse tempo de crescimento. Aí você vai falar, meu pão aqui onde eu tô, na região onde eu tô, ele vai crescer em 1h30. Aqui, às vezes, demora mais de 2 horas para crescer o pão. Então, a gente precisa ter muita paciência. Eu falo que o pão, a massa do pão, tem o tempo dele, sabe? A massa do pão tem o tempo dele. E aí, se a gente não respeitar esse tempo, nós não conseguimos um produto de boa qualidade lá no final. E aí, assim, a temperatura do forno, que é outra coisa também, que pode ser ou tá muito baixa ou tá muito alta. Por exemplo, se você tem uma massa que ela tá mais hidratada e você põe num forno de temperatura, ela cresceu tudo, mas você pôs no forno com uma temperatura baixa, até esse forno aquecer a sua assadeira, até ela poder ter temperatura para ajudar nesse salto de forno, né? O que vai acontecer? Seu pão vai relaxar, né? Seu pão vai virar um chinelo, por exemplo, não é? Então, isso daí são todas observações que você vai precisar fazer, controlar essa temperatura. Puxa, Celi, quanta coisa precisa ser anotada. Pois é, não é só fazer receita, sabe? Só fazer receita, você vai na internet, passa e pega. Porque se for só fazer receita, realmente não vale a pena nem você fazer um curso. Agora, se for para adquirir conhecimento, se for para adquirir técnica, se for para adquirir coisas que você vai levar para o resto da vida e ninguém vai tirar de você, se for para você levar desse curso que a gente tem aqui hoje, que é o Empodere-se, substância, tá? Para você amanhã ou depois estar numa mesa discutindo sobre pão, sobre panificação, ou mesmo até sobre receita, você entender o que está acontecendo. Esse é o grande valor. Pegar receita, gente, a gente pega em qualquer lugar. Tem bastante gente super legal, inclusive, passando receita por aí. Mas até aquela receita chegar onde ela está e se desenvolver como ela se desenvolveu, a gente passa bastante tempo estudando, aprendendo, queimando o braço, e para depois a gente ter a condição de conversar sobre aquele assunto. Nenhum médico vira médico se ele não estudar. Ou, eu pergunto, você faria uma consulta com um médico que não estudou, que não se formou que só fala que é médico, porque tem gente que faz isso, né? Você confiaria num médico que disse, eu não estudava na faculdade, nem sei como é que eu passei? Não. Então, um padeiro também precisa de formação. Um padeiro precisa saber dessa ciência, dessa química, desse porquê da massa ser como é, da história do pão, da civilização através do pão. Saber isso, nossa, não tem nada, nem ninguém que vá tirar isso de você no mundo. No mundo, conhecimento, ninguém tira da gente. Quer fazer sua receita? Fica à vontade, tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas aqui é para quem quer ter um pouco mais de substância, de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Falei, então, que para você com o pão com miolo compacto, que não está alveolado, né? Os pães às vezes assam e ficam achatados, né? Os pães não se desenvolvem. Então, por quê? 5 fatores importantes aí, depois eu especifico cada um. A farinha que você está usando, se ela suporta ou não tanta hidratação. A massa muito fria, tá? O fermento pode não ter dado o desenvolvimento dele, o tempo para se desenvolver, ou ele pode estar vencido,
tá? Isso é importante que você observe. E o tempo de crescimento é longo demais ou insuficiente. Então ele cresceu, mas você viu que não cresceu muito. E a gente tem muita pressa de fazer o pão. Então por isso que a gente às vezes pula processos, né? Aí assim, e a temperatura do forno, nem muito alta, nem muito baixa. Ela tem que ser a ideal para aquele tipo de pão que você está fazendo. Beleza? E assim, o que acontece com o pão que achata, né? A massa pode ser que ela esteja muito firme, então ela não vai ter força para expandir, ou ela pode estar muito mole e aí ele vai se esparramar, tá? Então observa o que acontece nesse pão que fica, às vezes foi a modelagem que você de repente não acertou, não deu estrutura suficiente e ele vai entrar no forno e vai se esborrachar, certo? O pão pequeno, que não cresceu, que não se desenvolveu, às vezes você trabalha muito a sua massa, sabe? E ela perde essa elasticidade, perde essa força de expansão, e aí quando você vai, excesso de força, né? Vai lá, aperta, você vai fazer o quê? Tirar todo o gás da massa. Ela vai ficar desgaseificada. Então, claro, você apertou, tirou todo o ar dali e ela depois logo vai para o forno ou não dá o tempo suficiente para ela crescer, claro, ela não vai se desenvolver. Ela vai ficar um pão pequeno. Ela vai assar sim, mas vai ficar com um pão pequeno. Outra coisa importante que você precisa observar. Às vezes a gente esquece desse pequeno e importante detalhe. Quando você, por exemplo, deixa a sua massa na bancada, né, para descansar ou para depois crescer, você não cobre essa massa com um plástico, ou você não cobre, ou você não umedece essa massa, ela não fica muito úmida. Eu falo que massa não gosta de vento. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma crosta. E essa crosta é tudo que ela não pode criar antes de ir para o forno. Porque o que acontece quando a massa vai para o forno e fica lá bonita, né? Ela ainda tá com essa parte dela bem úmida, bem hidratada. E enquanto ela estiver hidratada, ela tá assim, né? Você deixou ela descansar. Enquanto ela estiver hidratada, dentro do forno, ela vai fazendo isso aqui e vai crescer do jeito que você quer, até ela formar uma crosta mesmo, a casquinha dela, e aí ela para de se desenvolver, ela vai se sustentar ali, o amido vai gelatinizar, vai fazer a crosta do pão, e o resto do pão ele vai se estufando, mas ele vai ter um limite ali de crescimento, certo? Então o que acontece? Quando essa massa estiver muito trabalhada, ou então ela juntou essa crosta, ela já vai para o forno com essa casquinha. Então, o que vai chegar e fazer lá? Ela tá com essa casquinha, às vezes a temperatura também vai influenciar bastante. Se ela estiver numa temperatura muito alta, ela estava assim, fora, ela vai fazer isso aqui só. E vai selar. E daí o seu pão não vai se desenvolver, você fala, o que eu fiz de errado? É um pequeno detalhe. Cubra seu pão na bancada, nos 2 tempos de fermentação e não deixe ressecar essa crosta, certo? Porque senão ele pode não se desenvolver no forno depois. O que acontece? Outra coisa que acontece com o pão pequeno, né? Os cortes que você dá nele podem ser inadequados. O que significa isso? Você deixou o pão crescer, aí ele cresceu demais. Quando ele cresce demais, ele fica com a superfície dele muito delicada. Então, a hora que você passa dessa fermentação, você com certeza, se você errar um dia fazendo isso, vai ser ótimo, porque é aprendizado. Eu falo que o erro só traz aprendizado pra gente. E ele, pra mim, é super positivo. Então, a gente aprende fazendo e errando, a gente vai acertar. Então, o que acontece? Essa superfície, ela tá muito delicada. E quando você vai cortar, ele vai fazer o corte, vai ficar parecendo uma pele. Se passou do ponto de crescimento, o que vai fazer? Isso aqui. Se você for cortar o pão, ele tem que estar com uma estrutura legal para suportar o corte. E se você fizer o corte no momento que ele cresceu demais, a hora que você fizer o corte, ele vai abaixar, com certeza, tá?
Uma outra coisa que eu acho importante também é quando você, por exemplo, corta o pão muito antes de assar. Tá? Eu já vou falar sobre isso daí, sobre cortes e incisões. Então isso também, o pão vai crescendo, aí depois não vai dar o corte que você queria lá no forno. A pestana ou a casquinha, enfim. Então, outra coisa que também pode provocar isso, por exemplo, se você conseguiu perceber que tem essa crosta, que o pão está meio sequinho, umedece antes de ir para o forno, porque isso vai ajudar ele a se desenvolver. Então, tenta umedecer, não vai ter problema nenhum. Se você tiver forno a vapor, melhor ainda. Então, dá um vaporzinho lá no seu forno que vai ficar legal. O miolo, então, que eu tinha falado, né? Miolo compacto e não ficou alveolado. O que que acontece? A massa pode estar muito firme, ou seja, menos hidratação. Então, se a massa estiver muito firme, né, ela vai se desenvolver pouco e o pão vai ficar maçudo. Então, às vezes você fala, mas a massa ficou bonita e tal, e depois você tem um resultado de um miolo mais maçudo. Duas coisas aí, faltou um pouco de água nessa massa, ou às vezes algum amaciante, né? Às vezes faltou uma manteiga, faltou um pouco de azeite ou de óleo, que também pode ajudar essa massa a ficar mais macia. Os cortes que às vezes você faz numa massa dessa podem ficar inadequados, né? Você vai lá, você tem uma massa, você quer aquilo que eu falei. Você quer que o pão tá bonito, cresceu, nossa, vai dar um pão cheio de alvéolos, não sei o quê. E aí você vai fazer o corte, o pão faz assim, né? E aí você põe no forno e fica frustrado porque não cresceu como você queria. Então são pequenos cuidados que você precisa ter quando você for fazer o seu processo. Observar muito. Anotar, né? Eu nem posso falar muito porque eu falo que eu não sou de anotar muitas coisas, é um erro meu, porque às vezes eu não lembro o que aconteceu, né, para eu poder ter o resultado que eu tive. Então acontece isso também. Que mais então? Então, assim, o miolo compacto ou não alveolado, a massa pode estar muito firme, falta um pouco de hidratação, ou mesmo descanso dessa massa. Porque eu falo assim, que a massa, quanto menos hidratação ela tem, mais tempo de descanso ela precisa, para ela se desenvolver melhor, certo? Os cortes, né, podem estar sendo inadequados, fazer ele murchar e aí não vai ter jeito, esse pão vai ficar com um miolo mais maçudo também. E a ausência de vapor, então se você percebe que de repente a crosta está mais sequinha, vai lá, umedece essa crosta com um borrifador mesmo, ou se você tiver vapor no seu forno, dê um vapor, tá bom? Então falamos sobre a massa grudenta, certo? Falamos sobre o miolo compacto, o pão chato, os pães pequenos, os pães que não se desenvolvem bem, algumas coisas assim que você provavelmente já deve estar pensando aí, né, no que você está fazendo, na receita que você tem. O lance da farinha é muito importante, você perceber que se ela aceita mais ou menos água. Quando você muda de farinha, às vezes o seu pão dá diferente, vai dar diferença. E lembrar que a massa nunca vai ser igual a que você fez ontem, anteontem, não vai ser, por conta de todas essas variáveis que a gente tem, certo? Bom, as incisões no pão. O que acontece também? Vai depender aí do tipo de sova que você vai ter. Se a massa, por exemplo, tiver muito firme, a modelagem não for legal, se a massa estiver muito mole também, né? Porque assim, se uma massa está muito mole, o que acontece? Ela não tem estrutura nem para aguentar aquele corte que você vai fazer. Então, quando a massa está muito mole, faça um pouco mais de dobras nela, até ela ganhar um pouco mais de estrutura, para que você depois tenha uma estrutura melhor até para fazer essas incisões, certo? Às vezes o pão não fica com um corte legal, porque o corte dele foi muito superficial,
né? Ou então às vezes você põe no forno e ele está com uma temperatura muito alta. Então várias coisas aí acontecem. Aí você fala assim, por que que o meu pão rasgou do lado? Por que que o meu pão rasga? Porque é o seguinte, quando você faz as incisões no pão, se essas incisões não são suficientes para a saída do gás carbônico ou do ar quente, o que que ele vai fazer? A massa vai procurar um escape, a massa vai procurar onde tem uma modelagem ali que está menos resistente e vai rasgar e vai sair por ali. Entendeu? Então, se o corte não teve a profundidade ou não foram suficientes para esse gás, né, para esse calor sair de dentro do pão, de dentro da massa, quando ela está no forno, ela vai procurar um lado mais frágil para poder sair e vai rasgar a sua massa. Isso é um dos motivos, né? Por exemplo, se as peças que você cortou lá estiverem muito desenvolvidas, tá, muito crescidas, aí você vai fazer um corte, aquilo que eu já falei anteriormente. Se ela tiver muito crescida, o que vai acontecer? Passou da fermentação, ela vai murchar, sabe? Eu me lembro que eu fiz uns pães recentemente e aí eu deixei realmente, passou um pouco do tempo, e quando eu fui fazer os cortes, principalmente os cortes dos desenhos que eu gosto de fazer, eu vi que ela tava uma pele. Como a gente já tem um pouco mais de experiência, então você também tem um pouco mais de cuidado na hora de cortar, porque senão você passa lá a gilete, passa com força. Não, gente, é delicadeza, é rapidez, é agilidade, mas sobretudo delicadeza na hora de você fazer os cortes, certo? Então falamos acho que sobre os cortes era isso. Eu acho que é bem legal, bem pontual, da sova, da massa tá muito firme, de repente também a massa tá muito firme, e aí quando você faz um corte, ela pode também arrebentar toda depois quando vai para o forno. Acontece isso também. Ou a massa se desenvolve demais, tá bonita antes de ir para o forno, aí quando você leva para o forno, ela abre tudo, tá? Então preste atenção nisso daí também. Vamos falar sobre a crosta, que é uma coisa que muita gente pergunta, por que que a crosta fica isso, por que que a crosta fica aquilo. A questão da crosta é assim, às vezes a baixa qualidade da farinha, tá? Às vezes faltou sal, né? A crosta pálida, às vezes foi excesso de fermentação, também que pode acontecer. A massa de novo muito trabalhada na sova, ou a modelagem também não tá legal, foi excesso de modelagem. Aí você fala, nossa, ele não quero mais fazer pão, não quero mais isso para mim, nossa, é muito trabalhoso. Gente, é trabalhoso, mas não é difícil de fazer. É trabalhoso, mas não é impossível de fazer, sabe? Então a gente pensa assim, então eu vou desistir de novo? Não, continua, experimenta, faz, tem paciência. Como eu já falei, o pão tem seu tempo, né? E aí a gente às vezes não tem o mesmo tempo do pão. E assim, se a crosta ficou pálida, no caso, às vezes a temperatura do forno também está baixa, né? Às vezes você quer um pão mais branquinho, mas daí a crosta não vai ficar crocante, porque o que vai dar é essa tostadinha aí no pão, para essa crosta ficar mais crocante, é um pouco essa temperatura um pouco mais elevada do forno também. Não muito, porque senão você vai queimar. Então assim, tudo tem que ter um cuidado, tudo tem que ter observação. Cada forno é um forno, cada coisa que você faz ali é um aprendizado, e assim vai, né? Então, da crosta eu queria só que vocês observassem isso daí. A crosta opaca também é porque falta sal, ou ausência de vapor. Então são características que você vai observando à medida que você for fazendo o seu pão. Às vezes, de novo, a massa muito trabalhada, ou então a massa está muito quente, que ela vai oxidar, a ausência de vapor na hora de levar para o forno. Então, são observações que você precisa fazer quando você está nesse seu processo lá, tranquilo, fazendo seu pão,
certo? Lembra aquela informação que eu passei já em algumas lives a respeito do forno? Às vezes você tem uma crosta bonita que está bem douradinha e num outro momento ela está queimada embaixo. O pão tostado, às vezes você tem um forno a lastro, tá? E a abertura do forno a lastro, ele vai ter o quê? Uns 40, 50 centímetros no máximo, tá? Que você vai pôr uma grade no meio. Então, o que acontece? Meu pão fica branco em cima e queima embaixo. Ah, mas a hora que eu for deixar para dourar, ele já vai estar todo queimado. Ah, eu tirei antes do tempo e ele tá cru. Eu fiz muito isso, gente. Eu fiz muito mesmo. Eu tenho um forno a lastro, né? E ele é pequenininho, ele é esse simples, ele não tem marcador nem nada. Mas ele me ensinou muita coisa mesmo. Na simplicidade dele, eu aprendi muita coisa com esse forninho. E assim, uma das coisas que eu aprendi foi que se eu, por exemplo, usar a grade, né, só na parte do meio do forno, aí eu coloco a minha assadeira. Você pode comprar 2 assadeiras grandes para você colocar outras menores que caibam e se encaixem ali naquele espaço do forno. É muito mais fácil para você manusear e para tirar forno, porque se você põe formas pequenas, a grade desse forno ela é muito larga e as assadeiras elas caem, elas tombam e podem prejudicar depois todo o processo que você fez com maior cuidado. Então, o que eu aconselho? Tenham assadeiras maiores para colocar essas menores, uma de cada lado aqui, que você vai ter maior rendimento até. E vai ser menos perigoso para você se queimar, tá? Então, você coloca, e antes de colocar no forno, você põe uma folha de papel alumínio, certo? Põe lá uma folha de papel alumínio, você tem aí mais ou menos um cálculo que você leva 40 minutos para assar esse pão? Não sei, vamos supor que sim. Então, o que acontece? Você vai deixar esse pão com essa folha, ele vai se desenvolver, ele não vai queimar em cima, ele vai assar direitinho, ele vai ter o salto de forno dele, e aí na metade desse tempo, ou um pouquinho mais da metade, você vai lá no forno e tira o papel alumínio. O que vai acontecer? O que tinha que estar assado já está, e ele só vai terminar de dourar e vai deixar seu pão muito lindo e com uma crocância, vai deixar uma casca mais queimadinha, mais torradinha. Não sei se é assim que você gosta, mas se for, é uma dica que eu te dou também, certo? Então, por exemplo, quando você fala assim, mas a crosta do meu pão não ficou muito firme, é aquilo que eu já falei, se o pão ficar muito branquinho, ele, lógico, gente, ele não selou o suficiente, não desidratou o suficiente para dar a textura nessa casca do jeito que você quer. Então, assim, esse tempo de forno que você deu foi insuficiente. E depois, quando você tira do forno, normalmente o pão vai continuar transpirando. E se ele vai suar, porque experimente ver, por exemplo, ele vai esfriando, a assadeira vai ficando úmida. Então você precisa desenformar, tira da forma, né, o pão, deixa ele numa grade. Eu tenho aqui uma gradinha que eu usava muito, que era uma gradinha de pizza. Isso aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é uma grade de assar pizza. Então você que está começando agora, que às vezes, eu não tenho onde esfriar esse pão, então deixa ele em cima até do próprio fogão, que ainda está quente, para ele resfriar, tá? Porque se você deixar ele num ambiente que está mais úmido, que às vezes você está cozinhando, ou é uma cozinha maior, que tem bastante vapor, o que vai acontecer? Vai umedecer a crosta desse pão. E aqui em Curitiba, por exemplo, é muito úmido o nosso ambiente. Então, eu não tenho como muito controlar essa crocância, a não ser que depois que ele esteja assado, né, eu vou lá consumir daí, sei lá, um dia. No dia seguinte, aí eu vi, puxa, a casca tá legal, né, não tá crocante. O que eu vou fazer, gente? Põe no forno, pré-aquece esse pão. Você vai ver como ele vai ficar gostoso.
Aqui eu tenho, por exemplo, assim, como é que eu faço, né? Eu às vezes aqueço ele um pouquinho no micro-ondas para ele aquecer o miolo, né? Porque o micro-ondas é de dentro para fora. E depois eu ponho só um pouquinho, uns 3 minutinhos, 2, no forno, já pré-aquecido. O que vai acontecer? O pão vai ficar quentinho e a crosta vai ficar crocante. Podem fazer isso se vocês quiserem. Se você, por exemplo, tiver um pão mais cascudo, que você querer, umedece essa superfície e põe no forno também. Mas olha, eu te digo que nem precisa. Só o fato de você aquecer o miolo dele, ele vai dar até uma umidade, né? Vai soltar uma umidade, aí você põe ele já no forno, ele fica com aquela casca gostosa e o miolo quentinho, vai ficar um pão super saboroso. Então, faça isso que vai ser assim delicioso, né? Pense que você está aprendendo errando. E se você não corre o risco do erro, você não consegue acertar sua mão. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo nenhum de errar. E às vezes a pessoa fala, mas vai demorar muito. Eu falo, se você quer coisas rápidas, você planta alface. Nada contra quem faz isso. Mas se você quer coisas consistentes, plante uma árvore, um carvalho, que vai dar boa sombra, que vai dar bom fruto, e aí você vai ter realmente o conteúdo que você precisa para ser um bom profissional, né? Quando você vai buscar um profissional, você quer alguém que realmente entenda daquele assunto. E não é só um cara que vai lá e te dá uma receita para uma medicação. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então eu quero que você saiba o que está fazendo também, certo? Queria agradecer a vocês que estiveram aqui. Quero convidá-los para a próxima live. E era um assunto que eu queria deixar hoje para vocês. Então, um beijão, bons ventos e até terça que vem. Muito obrigada!